Olá, meus prezados seguidores, meus prezados amigos, ou meu caríssimos, né? Ouvintes, pode ser caríssimo, pode ser prezados, pode ser chamado de amigo, né? O importante é que a gente aprenda a cumprimentar a todos, seja de todas as idades, né? Prezados amigos, caríssimos amigos, queridos seguidores, hoje eu tenho alguma coisa para falar, né? Nessa palestra e eu vou comentar um pouco sobre esporte, sobre natação, vou falar um pouco sobre a educação física. Educação física ela é muito importante para os jovens, né? Pessoas jovens e também até pessoas de mais idades, né? Porque é importante as pessoas fazer exercícios, né? Aquele que não podem fazer esportes, né? Esportes mais fortes, que exigem mais esforço, pode fazer, por exemplo, uma caminhada, né? Pode usar também aquela esteira elétrica, né? Que também pode ser usado, mesma coisa de fazer a caminhada, só que aquela lá é uma esteira rolante, né? Esteira rolante que as pessoas liga ela e vai caminhando, né? Aquilo lá vai rodando e as pessoas vão fazendo o seu exercício. Como eu sempre falo, as pessoas não podem parar, né? As pessoas, mesmo que as pessoas sejam de avançada idade, mesmo que as pessoas sejam aposentados, mas as pessoas não podem ficar assim, né? Não pode. A gente tem que fazer uma caminhada, a gente tem que aprender a cozinhar e memorizar, né, as coisas. Se as pessoas esquecido, então tem que tomar um fortificante para fortalecer, para melhorar a memória. Também memorizar, porque memorizando as pessoas não esquecem, né? Pessoas esquecidas começam a memorizar, entra no seu quarto, faz a sua oração ao Criador, medita, né, em algum trecho das Escrituras, depois começa a fazer a meditação. O que eu vou fazer hoje? Aonde eu vou? Que caminhada que eu vou fazer? O exercício que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Se eu tenho que ir em algum lugar fazer compra, ou banco, ou qualquer lugar. Então as pessoas começam a memorizar e também, é claro, né, tem que tomar um fortificante. Se as pessoas esquecido, é preciso tomar um fortificante, né? Isso é muito bom as pessoas tomaram um fortificante, né? Que ajuda as pessoas, né? Tomar, por exemplo, bater uma latinha de caracu com um ovo caipira, né? E colocar uma paçoca, uma paçoca rolha, pode ser paçoca rolha, bater junto e tomar de manhã. Isso é muito bom. Não é se tornar, por exemplo, dependente, mas tomar de vez em quando, isso é muito bom, né? E tem outros tônicos, outros fortificantes que ajudam a melhorar.
a memória, né? Suplementos como o magnésio treonato. O magnésio treonato ajuda bastante a memória, ajuda a melhorar o sono, ajuda a tirar as dores do corpo, né? É muito bom o magnésio treonato, né? E o magnésio treonato e o quelato, né? É muito bom para as pessoas. Então as pessoas têm que se cuidar, né, para não ser muito esquecido, né? Porque as pessoas que esquecem muito, então já é problema, né? Eu quero falar um pouco sobre a educação física. Eu vou falar um pouco sobre o esporte. O esporte faz bem à saúde? É claro, né? O esporte faz bem à saúde, né? A autoestima é elevada, né? Devido às pessoas a praticar, né? Ou fazer a prática regular de exercício, aumenta a confiança do indivíduo, ou melhor dizendo, ou pessoa, né? Indivíduo é pessoa, né? Então, a prática regular de exercício, a gente sabe que aumenta a confiança do indivíduo, aumenta a autoestima. Tem pessoas que estão com a autoestima abalada, né? Tem pessoas que, se ele pegar alguma coisa para vender, e ele for vender, e é o primeiro que ele oferecer alguma coisa, ou fazer um bolo, né? Vender bolo em pedaços. Se a pessoa falar não, pronto, aí cai a sua autoestima, aí se sente desanimado, aí abandona, né? Abandona e não quer mais oferecer bolos. É uma opção boa fazer bolos e vender por pedaço. É possível? É. Se fazer o bolo bem feito, não só um bolo, mas vários bolos, pode ser aquele bolo mais integral, um bolo mais orgânico, um bolo que não tenha muita excesso de açúcar. Pode ser até o bolo sem açúcar, adoçado com frutas, né? Pode também, né? Existem várias maneiras, né? Não só de fazer um bolo, né? Pegar uma receita ou um caderno de receita, um livro de receita e fazer bolos que não venham a prejudicar o diabético, porque o diabético não pode comer excesso de açúcar, né? Então faça um bolo mais sem excesso de açúcar e faz o bolo, corta tudo em pedaço e vende, pode vender na rua, não tem problema não. Se quiser, tiver uma seladora, pode colocar dentro dos pacotinhos na hora, tem que ser na hora. E colocar dentro de um pacotinho e fechar e vender o bolo cobrando por pedaços. Pode fazer, sim. Mas tem gente que se for vender alguma coisa, alguém dizer não, pronto, para ele o dia acabou. O dia acabou, mas não é assim. Principalmente quem quer ser vendedor, o primeiro não que alguém falar, ele não pode cair o seu semblante. Tem que erguer a cabeça e diz, não, eu vou continuar oferecendo. Porque se chega num, oferece o bolo, uma fatia de bolo, a pessoa fala não. Aí chega no outro, mais para frente, ele fala não. Aí a pessoa ou pessoas, né, cai o semblante e fala, eu não vou vender mais, né? Mas não é assim. A vitória não se ganha com retrocesso.
A vitória se ganha quando as pessoas partem para a luta, vai oferecer o produto. Se ele nunca foi vendedor, ele tem que aprender a vender. Aprender a oferecer, né, os produtos alimentícios e outros produtos, né? Então, primeiro, como eu já tenho falado, praticar regularmente o exercício aumenta a confiança do indivíduo e aumenta a autoestima, não é? O que eu tenho falado no começo e que estou repetindo novamente. O segundo, capacidade mental. Pessoas ativas representam refluxo mais rápido, maior nível de concentração e memória mais apurada. Então, tem que ter capacidade mental, autoestima, capacidade mental, porque essas pessoas ativas, né, elas são maior nível de concentração e memória, né? Se as pessoas estão com memórias mais lenta, então deve tomar um tônico, como eu já tenho falado, né? E terceiro, colesterol. O exercício vigoroso e regulares aumenta os níveis de HDL, que é lipoproteína de alta densidade. Quer dizer, é o nível de HDL que vem ser lipoproteína de alta densidade, que é o bom colesterol, né? Então, a autoestima é importante, a capacidade mental é importante, o colesterol é importante, o colesterol bom. O colesterol muitas vezes foi acusado, né, de ser o agressor, de ser o mocinho cruel, né? Mas o colesterol é bom e nós precisamos do colesterol, né? Então, é importante o bom colesterol no sangue, fator associado à redução dos riscos de doenças cardíacas. Nós temos colesterol na mão, no braço, nós temos colesterol nas costas, no peito, no coração, na mente. Nós temos colesterol em todo lugar. Quanta gente tomando colesterol aí estão enganados, né? Então, colesterol é bom. Colesterol não é o agressor, não. Não é o agressor. Quarto, né? O quarto item, depressão. Pessoas com depressão branda ou moderada que praticam exercício de 15 a 30 minutos em dia alternados experimentam uma variação positiva do humor já após a terceira semana de atividade. Então é muito importante fugir da depressão, né? Fazer exercício pelo menos 15 a 30 minutos, né? 15 a 30 minutos. E também tomar o banho de sol. O banho de sol pode tomar também todos os dias, né? Como eu já tenho falado da história do homem, né? O homem bem avançado em idade, que na sua varanda sempre tomou sol. E foi fazer o exame, e no exame de vitamina D deu mais de 100 de vitamina D, né? Porque ele todo dia tomava sol na varanda. Pode sim, todo dia 15 a 30 minutos de sol. Não vai dar câncer, não demonize o sol. O sol é bom. Não adianta demonizar o sol. Só nós precisamos do sol. Então, tomar sol 15 ou 30 minutos todo dia é bom.
E pessoas que trabalham dentro de escritório, não pode sempre tomar o sol. Tem que ser particular, né? Quando ele está de folga em casa, né? Então é isso aí. O quinto item, doenças crônicas, né? Os sedentários são 2 vezes mais propensos a desenvolver doenças cardíacas. A atividade física regula a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes. Então evita as doenças crônicas, né? O sedentarismo, ou vou falar outra palavra, ociosidade, quer dizer, pessoas que vivem só na rede. Só na rede, ele é sedentário, ele é ocioso, ele não faz nada. Que nem eu tenho falado no começo, né? As pessoas que aposentado não pode ficar com braços encruzados de jeito nenhum. Nós temos que movimentar, né? Então, o sedentarismo ou ociosidade, para não dizer preguiça, né? Que hoje não fala preguiça, fala pessoa ociosa, né? Mas a linguagem é quase a mesma coisa. Ocioso quer dizer preguiçoso, né? Não fazem nada. Então, os sedentários, os ociosos, né? São 2 vezes mais propensos, como eu tenho falado, de doenças cardíacas. Por quê? Porque se ficar comendo lanche, tomando refrigerante o dia todo, vai ter problema com certeza. Então, a atividade física regula o açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes também, melhora o funcionamento do organismo, né? No sexto item, envelhecimento, vamos ver. Ao fortalecer os músculos e o coração e ao amenizar o declínio das habilidades físicas, os exercícios podem ajudar a manter a independência física e a habilidade para o trabalho, retardando o processo de envelhecimento. Envelhecer não é derrota, né? Tem muita gente que ele põe muita bobagem na cabeça, né? Muitas coisas negativas. Ah, eu tô velho, não dá mais para fazer nada. Ah, eu tô velho, vou parar com tudo. Não, as pessoas que ele envelhece, ele tem que se cuidar mais ainda, se alimentar, procurar ter um alimento que ajuda tanto como eu tenho falado, né? Ajuda a memória, ajuda os músculos, ajuda a imunidade, né? Porque se tiver com baixa imunidade também, aí vai dar problema, né? Aí vai dar problema. Então, não é derrota as pessoas se envelhecer. Porque todo mundo envelhece, né? Todo mundo, mas não pode parar e dizer, não, eu não vou fazer mais nada. Não é assim. Agora os 7 itens, né? Ossos, vamos falar sobre isso. O exercício regular com pesos são acessórios fundamentais na construção e manutenção da massa óssea. É claro, né? Você não vai pegar peso além dos limites, né? O problema de muita gente que trabalha em empresa, sai de lá com hernia de disco, sai de lá com a coluna fora, né, do lugar. É tudo excesso de peso, né? Mas como eu já tenho falado que hoje as empresas já têm maquinário para carregar pesos, né? Já tem muitas empresas que as pessoas não precisam esforçar e carregar peso além dos limites. Já existe maquinário, mas mesmo em lugares que ainda é manual, que as pessoas
pega peso, tem que tomar muito cuidado na hora de levantar, na hora de agachar. As pessoas não olham isso, né? As pessoas vai pegar um saco aí de 50 quilos, ou qualquer coisa que pesa, eles não olham, eles já vai metendo um muque, já vai ponhando a força, já levantando sem ver como que levanta. E onde que a coluna sai fora, onde que dá um travamento, por quê? Porque as pessoas querem fazer as coisas e muitas vezes ele precisa de dois para ajudar a levantar um peso, mas ele procura fazer sozinho. Então, as pessoas que saem dos empregos, quando sai do emprego, sai cheio de hernia de disco, com a coluna fora do lugar, sai com sequela no braço, né? Tendinite, né? Artrite, artrose. E não é a idade da pessoa, né? Então tem que se cuidar, né? Oitavo item é o sono, né? Quem se exercita, por exemplo, pega no sono com mais facilidade. Dorme profundamente e acorda restabelecido, né? No nono, o estresse e a ansiedade. A atividade física libera os hormônios acumulados durante os momentos de estresse. Também funciona como uma espécie de tranquilizante natural. Depois do exercício, a pessoa experimenta uma sensação de serenidade, conceitos, né, importantes para a prática da atividade física. Então, é isso aí. E a avaliação física? Antes de iniciar um programa de atividade física regular e fundamental, a realização de uma avaliação física para a prevenção de qualquer risco à saúde. Esta avaliação de estado de aptidão inclui 4 áreas: força muscular, flexibilidade articular, composição corporal, percentual de gordura, peso corporal magro e peso corporal desejável, capacidade funcional, cardiorrespiratória. Todos esses dados, com certeza, colabora para a formação correta de um programa de exercício individualizado, baseado no estado de saúde da aptidão da pessoa, né? Então está aí, né? E a avaliação correta é adquira progressivamente bons hábitos alimentares, né? Faça cerca de 5 a 6 refeições, né? Moderada por dia, né? Café da manhã deve ser rico, ou seja, o café da manhã deve ser rico e diversificado, constituindo uma das principais refeições. Elimine ou evite de sua dieta os alimentos que contribuem com calorias e que não têm valor nutritivo. Evitar muito excesso de chá, café, e o álcool deve ser evitado mesmo, que pode causar uma indesejável diminuição da eficiência muscular. Muscular, não é mascular, muscular. Prefira água e suco naturais em detrimento de bebidas artificiais. Abandone as bebidas artificiais, né? E procure beber sucos naturais feitos em casa, né? Evite refrigerantes, bebidas artificiais, né? Evite alimentos gordurosos, pois além de prejudicar o processo digestivo, aumenta o colesterol e o percentual de gordura no organismo. Inserir alimentos ricos em carboidrato é muito importante, porém o excesso pode ser transformado em gordura
e depósito no tecido adiposo, né? Então, estar aí. E use a roupa correta, ideal, né? Na prática de atividade física, a escolha da roupa é muito necessária e importante. Não utilize aquela que dificulta a troca de temperatura entre o corpo e o meio ambiente. Evite tecidos sintéticos, porque as pessoas precisam respirar, receber o ar, né? Então, prefira roupas claras, leves e que mantenham a maior parte do corpo em contato com o ar, facilitando a evaporação do suor, né? Use tênis apropriado para a modalidade física escolhida, né? Isso daí é assunto também relacionado à educação física, como eu tenho falado, né? Prepare seu corpo antes da atividade física, alongamento, aquecimento, né? Quando as pessoas acordam, ele deve fazer o alongamento, deve esticar o braço, né? É assim, né? Estica o braço, volta, estica o braço novamente, estica as pernas antes de levantar, né? Estica os braços, as pernas também, antes de levantar, após acordar, né? Na sua cama, após acordar do sono, né? O alongamento é importante, é a forma de trabalho que visa a manutenção dos níveis de flexibilidade, né, obtida e a realização de movimentos de amplitude normal. Como, por exemplo, o mínimo de restrição possível, preparando assim o corpo para a atividade a ser realizada, evitando risco aos músculos esqueléticos, tendões e articulações. Ele deve ser realizado antes e após os treinos. Ao executar os movimentos, fique atento à postura correta, mantendo a respiração lenta e profunda. Assim, os resultados serão melhores. Então, uma coisa saindo um pouquinho fora, as pessoas que carregam peso têm que estar atento à postura, como eu tenho falado, né? Apesar que é outro assunto, mas ao carregar o peso tem que ter a postura certa para não agredir e travar, né? A coluna, travar a perna, né? Dar problema nas pernas ou no braço, né? É postura certa para carregar o peso, levantar um saco de 50 quilos, tem que ter a postura certa, senão já levanta com a coluna travada, né? Vamos voltar para o assunto. O aquecimento deve durar nessas atividades físicas de 5 a 20 minutos, utilizando 50% da sua capacidade máxima de condicionamento. Os objetivos desse preparo, que é o aquecimento, são o aumento da temperatura corporal e a melhora da flexibilidade, evitando lesões nas regiões e serem estimuladas pelo exercício, né? Por exemplo, tem que ter a postura certa, tanto em trabalho como também na atividade física. Então, por exemplo, a volta à cama, que é o resfriamento do organismo, né? Então, ao término do seu treino, não pare bruscamente, né? Não pode parar. Diminui progressivamente a intensidade da sua atividade. Com isso, você conseguirá obter um estado de relaxamento do sistema nervoso central, aumentando
a descontração da musculatura e otimizando a recuperação metabólica. E também tem que ter a prevenção de contusões, né? Contusões, mau jeito, né? É tão importante e necessário quanto a prática de exercício físico. É a prevenção de danos que possa surgir. De acordo com pesquisas, as pessoas que não praticam exercício com frequência, às vezes chamadas de atleta de fim de semana, apresenta 3 vezes mais danos físicos, quando comparada com participantes de esportes organizados, e 9 entre 10 desses danos são deslocamento, luxação, normalmente resultado de desequilíbrio entre as forças musculares utilizadas e a tolerância pessoal, né? Exercício e dor, né? Então, as pessoas têm que ter a prevenção com certeza. Respeite seu nível de aptidão e o seu condicionamento físico para não exercer limites e provocar ou exceder, né? Não é exercer. Para não exceder, quer dizer, cometer excesso, né? E passar dos limites e provocar possíveis lesões. Seu corpo precisa de tempo para sofrer as adaptações necessárias para melhorar ou a melhora do condicionamento. Isto significa que as melhores são progressivas. A dor é um bom indício para a intensidade correta de estudo a ser empregado, né? Aí lembre-se, se doer a coluna, ou as costas, ou o braço, né? Então aí tem que parar na hora, né? Tem que dar uma parada, com certeza, né? Então é importante o atletismo, é importante sim, com certeza. E eu quero falar sobre a educação física, né? Que isso é ensinado nas escolas. Eu quero falar um pouco sobre a natação. Tem muitos que têm a educação física, por exemplo, o atletismo, né? Tem vários tipos de atletismo em que as pessoas, eles têm o atletismo como uma profissão mesmo. Tem gente que tem o atletismo como uma profissão. Eles levam a sério, né? Não sei se vai dar para mim falar sobre o atletismo, a educação física e o atletismo. Mas eu posso falar outro dia, né? Eu posso falar com mais clareza nesse assunto sobre educação física. Deixa eu ver aqui na tela do computador. Deixa eu ver aqui. Aguarda um momento, porque as pessoas ficam focadas na gente e a gente tem coisas aqui para ver, né? Entendeu? Tem ver, eu estou olhando aqui porque o computador ele fica acima, né? Ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, acima, e por isso que eu fico olhando para cima, né? Então é assim mesmo, as coisas é assim, não é tudo mel, né? Muitas vezes a gente é aquele ditado, nem sempre o remédio é mel, muitas vezes é uma erva amarga. Mas a erva amarga, dependendo da erva, ela é remédio, né? Isso daí com certeza é. Ela é remédio. Então, as pessoas têm que compreender que nem sempre a gente vai degustar o mel, mas que muitas vezes tem que tomar
uma erva amarga, que nem quina, né? Quina, o carquejo, assim por diante, né? Então está aí, né? Então as pessoas muitas vezes gostam de assistir um vídeo que fica olhando mais focado, né? Para a, as pessoas que estão na frente, por exemplo, de uma televisão. Ele quer que as pessoas fiquem mais focadas, falando mais. Muitas vezes a gente desvia o foco, né? A gente olha para cima, olha para baixo, né? Mas isso é normal, é importante. A educação física. Vamos ver o que é educação física. Educação física é ensinado nas escolas, né? Não sei se ainda ensina assim como a gente pensa, né? A educação física. Existe vários tipos de atletismo. Por exemplo, na educação física, existe treino para Olimpíadas, Jogos Olímpicos. É baseado nesse assunto, né? Então, times, por exemplo, times brasileiro, natação, atletismo, futebol, voleibol, tênis, basquetebol, ginástica artística, musculação, xadrez e até dança também, né? Então, isso daí são os fatores da educação física, né? Então, é isso aí, né? Tudo isso daí tem pessoas que levam a sério, e tem a profissão mesmo, leva a natação e trabalha mesmo como profissional, futebol, né? Tem pessoas que ele ganha, ele é assalariado, né? Assalariado para para esses fins, né? Que é jogo olímpico, que é atletismo, que é voleibol, futebol, basquetebol e assim, ginástica artística. Ele vive mesmo só fazendo esse tipo de atletismo, né? Mas eu quero agora voltar, né, para aquilo que eu tenho comentado sobre natação. Natação é bom para a saúde, com certeza. As plantas, as fitoterapia, ela é muito boa. Mas não é só isso, né? Existe um conjunto, existe vários fatores que ajudam na saúde, né? A educação física, o atletismo, a natação, como eu já tenho mencionado. Então, o que é natação? A natação, a gente sabe que é uma prática corporal realizada na água por meio de 4 estilos de nado. Claque, é 4 estilos, né? São 4 estilos, vamos ver aqui, nesse sentido aqui. Deixa eu ver como é que é o assunto, é o comentário aqui sobre esse assunto. Vamos ver aqui. Eu tenho até os pesquisadores, os informativos aqui que a gente coloca, né, ligado no computador, que a natação começa com esse assunto aqui. Vamos ver. O primeiro assunto da natação, vamos ver. Existe 4 estilos de nado. 4 estilos de nado. Vamos ver esse primeiro estilo aqui. Grau. É crawl, né? É o primeiro estilo que eu tenho dito, né? O nado é crawl, peito, costa e borboleta, né?
A natação é a prática de deslocamento na água por meio de movimentos corporais, principalmente com o uso de braços e pernas. O estilo de nado são divididos em crawl, peito, costa e borboleta, né? Mas antes de eu comentar mais, eu quero dizer que tem que ter cuidado com as crianças, né? Crianças que, por exemplo, pequenas, crianças pequenas, tem que ter cuidado para não afogar em piscina, né? E vai outra dica também, né? Tomar cuidado ao pular em piscinas sem saber a fundura, né? Daquela piscina, porque muitas vezes as pessoas pulam numa piscina e ele não tem base, ele bate a cabeça lá embaixo, fratura a coluna, e tem gente que fica até paralítico, né? Tem gente que não anda mais, né? Ele vai num lugar ou num rio ou numa piscina. A piscina é muito mais pior do que um rio, né? Depende, né? Aí ele dá um mergulho, ele não calcula e ele bate a cabeça no fundo da piscina, aí afeta a coluna, né? Aí ele fica paraplégico, né? Isso já aconteceu muitas vezes. As pessoas ficam paraplégico, por quê? Porque pula e bate a cabeça, vai com força, pronto, aí dá problema na coluna. Tem que tomar cuidado. E crianças pequenas que não sabem nadar, tem que ter cuidado com as crianças, senão as crianças afogam ali. Seria bom ensinar, né? As crianças, acompanhado pelo pai, pela mãe, né? Ensinar eles nadar, mas ficar ali, né? Com a criança, segurando a criança. Isso é muito bom, hein? Mas tem que tomar cuidado com criança e as pessoas tomar cuidado ao pular dentro de uma piscina ou mesmo um rio, né? Porque as pessoas não conhecem um rio, ele vai pulando, ele não sabe que tem lá no fundo, né? A profundidade do rio, ele pode bater a cabeça em algum lugar, ele pode também acontecer um acidente, né? Já o que é acidente que acontece, né? É coisa incrível, né? A gente vê que até pessoas que vão fazer turismo, que sobe em montanha, né? Que cai lá de cima. Isso daí eu já comentei já em outras palestras, né? Cai lá de cima, morre, né? Cai no abismo. Pessoas que caem de cima de altura, bate a cabeça, né? Morre, né? Até pessoas que tá com bicicleta, né? Quer dizer, não tomar cuidado, bicicleta, moto, cai, bate a cabeça na calçada também, bate no lugar mortal, a pessoa também vai a óbito, né? Então tem que ter cuidado tudo, né? Até mesmo para derrubar coco, né? Tem um pé de coco carregado, né? As pessoas pegam, por exemplo, um bambu né? E começa a futucar o coco. Se eles não tiver o lugar certo e não tomar cuidado, o coco bate na cabeça. Se bater em lugar sensível, a pessoa desmaia, a pessoa pode até morrer, né? Então, até para apanhar fruta tem que tomar cuidado, principalmente o coco, né? Então, tudo tem que ter cautela e vigilância, né? Vigilância quer dizer tomar cuidado, né? Voltando para a natação, né? Tem que aprender, né? Muito jovem não sabe nadar e acaba morrendo, né? Eu já vi casos de jovem que não sabia nadar, né? Não sabia nadar e alguém convidou ele, mesmo que ele não sabia nadar, ele não sabia de jeito nenhum. Levaram ele para um rio e ele entrou dentro do rio, morreu afogado. É coisa incrível, né? O jovem não sabia nadar, ninguém ensinou ele. Ele entrou no rio, isso aconteceu, isso é fato real. E ele entrou e foi lá para o fundo e não voltou mais, morreu. Foi a óbito, né? Vamos falar assim melhor, né? Foi a óbito.
Por quê? Porque não sabia nadar. Então, os jovens têm que aprender a nadar em lugares rasos, né? Tem que ter prudência, não é qualquer rio que as pessoas vai pulando e atravessando. Tem que tomar cuidado, tem que conhecer o lugar, tem que ter cautela, né? Então, vamos falar sobre a natação. Natação faz parte da saúde? Eu vou dizer que faz. Faz parte da saúde, sim. É importante. Se quiser usar como atletismo, tem gente que a profissão dele é natação, né? E que nem eu falei, tem pessoas que voleibol, né, atleta, tem pessoas que têm o atletismo como natação. Ou, não é natação, deixa eu voltar, corrigir o meu erro, como profissão, né? Ele é atleta e ele usa aquilo como profissão, ele recebe um salário. Isso acontece, né? Então, voltando para o assunto. A natação é a prática de deslocamento na água por meio de movimentos corporais, principalmente com o uso dos braços e pernas. O estilo de nado são divididos em crawl, que é o primeiro, segundo é peito, terceiro costa, o quarto é borboleta, né? Ao longo do tempo, a humanidade construiu uma relação muito próxima com a água, devido à grande disponibilidade do recurso, né? O meio aquático passou então a ser amplamente utilizado para fim de sobrevivência, lazer, deslocamento e com a esportivação da natação, como espaço de treinamento e de espetáculo, né? Então está aí, o movimento do corpo na água desenvolve capacidade física como condicionamento, cardiorrespiratório, coordenação motora, resistência muscular. Isso é para pessoas mais jovens, né? Pessoas mais jovens. Nesse sentido, a natação é considerado um dos exercícios físicos mais completos, né? É bom para a saúde, com certeza, né? E além da prática enquanto esporte, a modalidade também é realizado como atividade recreativa por pessoas jovens de diferentes idades que busca melhorar a saúde corporal ou ter momento de lazer. Isso é muito bom, né? Isso é importante as pessoas aprender. Informação sobre natação que inclui na educação física, né? A natação começou a ser praticada há mais de 5.000 anos, de acordo com o registro arqueológico, né? Então aí vê a valorização da natação, né? É bom o jovem aprender natação. A gente não tem nada contra esse tipo de atividade física, né? Ou mesmo como atividade física, né? Ou o atletismo, né? A gente não tem nada a dizer, nada contra, desde que as pessoas tenham cuidado, cautela, né? Em todos os sentidos, como eu já tenho falado. Uma pessoa vai fazer o turismo, a viagem turística, ele tem que ter cuidado. Cuidado aonde ele vai, tem que ter tudo programado, o hotel, a pensão, o rio aonde ele vai, a cidade onde ele vai. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que ter os guias. Ele não pode sair sozinho. Ele tem que ser acompanhado por um grupo. Tem que ter um grupo que programe, né, certinho
e um grupo que tem as boas intenções, boas índolas, né? Que não deixe o seu parceiro, o seu amigo para trás, né? Então tem que tomar cuidado para as pessoas fazer viagens turísticas. E aqui no Brasil tem viagens turísticas muito boa, né? Não precisa viajar longe, né? Viajar em muitos lugares longínquos. Aqui tem lugares turísticos maravilhosos na Bahia, no Mato Grosso, tem vários estados que tem lugares turísticos muito importantes. Eu já falei sobre isso, né? Na antiguidade, nadar para os gregos contribuía para a formação cidadã, já que os romanos serviam para o fortalecimento da base militar como forma de treinamento, né? Então era usado, né, entre o Império Romano, entre o soldado romano, né, que servia para o fortalecimento da base militar, né, e como forma de treinamento, né. O Japão sediou a primeira competição da natação em 1810. Foi a competição, né, que houve nesse ano, né. A Inglaterra, por exemplo, ela foi um dos principais países a expandir a modalidade esportiva pelo mundo ao criar a Associação Amadora de Natação em 1869. Então está aí, né? A natação ela é muito importante e ela é bom para a saúde, sim, dos jovens, né? Bom, com certeza. Né? A prática enquanto esporte começou no século final, né? Deixa eu ver aqui para mim poder confirmar, para mim poder confirmar esse assunto aqui, para mim falar. O século XIX, né? O século XIX, né? A prática de esporte começou no final do século XIX, né? Então são 4 estilos de natação, né? De nados. Tem 4 estilos, né? Que é muito importante para as pessoas, que crawl. O crawl, né? O crawl, né? O primeiro estilo é o crawl, o peito, costa e borboleta. A piscina olímpica possui o comprimento de 50 metros e profundidade de no mínimo 3 metros. Desde a primeira edição do Jogo Olímpico, em 1896, na cidade de Atenas, a natação faz parte da competição. Né? Nos Jogos Olímpicos, né, por exemplo, de Helsinki, em 1952, a primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada por vamos ver o nome aqui, Tetsuo, né? Okamoto, né? É um japonês, né? Vou repetir o nome novamente, já que é uma palestra, né? O nome, né? A primeira medalha olímpica brasileira foi conquistado por Tetsuo Okamoto, né? Um bronze nos 1.500 metros, né? Ele teve a primeira medalha. Isso é importante, né? Tem vários tipos de nados, né? A gente sabe, né? Os tipos de nados a gente sabe que são divididos de acordo com o posicionamento do tronco do corpo e o movimento de pernas e braços, né? Então são 4 estilos de nado.
né? 4 estilos de nados que é importante para as pessoas, que é o crawl, né? Peito, costa e borboleta, né? Então, o nado crawl, por exemplo, nado crawl, que na língua inglesa significa rastejar, foi criado na Austrália, sendo também conhecida como nado australiano, né? A invenção da modalidade foi influenciada por Bic Cavell. Após este realizar uma prova curiosa com seu irmão, Tuns Cavell, na qual Tuns nadou 30 metros com as pernas amarradas e venceu. O Drick, né? Ele venceu, né? A experiência fez com que Drick percebesse que o uso irregular das pernas poderia ser interessante para a velocidade do nado. Após alguma tentativa, ele lembrou da técnica utilizada por um ditador italiano que apenas o movimento de povos nativos da Colômbia no Sri Lanka, né? Então está aí, né? Importante mesmo. A natação, ela é importante, como eu tenho falado, né? Para a saúde, ela é importante, ela é necessária. Necessária, com certeza, né? Muito necessária para as pessoas ter mais saúde, né? Ter mais saúde, com certeza. Porque as pessoas vão melhorar, né, o funcionamento dos nervos, vai ter mais facilidade, né, para caminhar, para andar, vai ter mais saúde. Então, a gente sabe que Dick Cavell é o nome de uma pessoa, né? Que nadou 30 metros, né, com as pernas amarradas e venceu, né, o Dick, né? Então está aí, é o que as pessoas desejam para a sua saúde através da educação física, que melhora, né, o músculo, melhora a saúde em todos os sentidos. A técnica consiste em permanecer com as pernas retas e realizar batidas com os membros inferiores estendidos, né? Era necessário isso, né? Então, encontrar uma coordenação harmônica e eficiente entre os movimentos de braços e perna. O nado crawl é considerado o mais rápido entre os 4 estilos de natação, né? Ele é mais rápido. Ele é o mais praticado no estilo livre da competição, que dá abertura aos atletas escolher um dos 4 tipos para disputar, né? Então conheça a característica do nado crawl. O nado crawl tem que ter uns limites, uns princípios que por exemplo, o nado crawl é parte frontal do corpo que é direcionado para o fundo da piscina. As pernas em extensão pouco flexionadas, movimentos curtos e alternados dos pés que permanece em extensão, né? O movimento dos braços alternados, necessário puxar a água com um dos braços antes que o outro faça o mesmo. Então, esse é o nado crawl, né? Quando um dos braços estiver para fora da água, o nadador realiza a respiração.
Então, as provas do estilo crawl são, por exemplo, 50 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, revezamento de 4 vezes de 100 metros ou 4 vezes de 200 metros, né? Então está aí, né? Não é possível, não vai ser possível a gente continuar, porque a hora já está indicando que a gente tem que encerrar aqui, né? Então, fica aí essa dica, né? Que faz parte, né? Da educação física e do atletismo, né? Que é muito bom para as pessoas jovens, né? É claro, né? Que tudo tem que ter cuidado, tudo tem que ter vigilância, tudo tem que ter a prudência, né? Tem que ter prudência em todos os tipos de atletismo, né? Olimpíada, natação, né? Voleibol, tudo tem que ter cuidado. Agora, existem pessoas que levam a sério e toma, por exemplo, a natação, ele começa a treinar e ele passa a ser uma profissão dele. Ele só vive de natação, recebe um salário bom e vive daquilo, né? São nadador mesmo, profissional, né? É que nem os atletas, né? É que nem os atletas e a gente vê que é uma palavra que o apóstolo que apóstolo Paulo, né, que disse sobre esse assunto que está na Bíblia, né? Que o apóstolo de Cristo disse, vamos ver, ele falou sobre o atletismo, né? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma boa coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aqui ele está falando sobre o atleta, aquele que corre, né, para alcançar uma coroa corruptível, né? Então está aí o que o apóstolo, né, o apóstolo que foi martirizado, né, porque ele pregava o evangelho e ele foi martirizado por causa do evangelho. Mas ele deixou essas palavras que são importantes. E até a próxima oportunidade. Até a próxima.